Seja bem-vindo a essa videoaula cujo objetivo é ilustrar algumas operações com monômios. O que é um monômio? Um monômio é uma expressão matemática que é formada pelo produto de um número por uma letra ou por várias letras que estão se multiplicando. Aqui no caso, por exemplo, 3x é um monômio. A parte literal desse monômio é formada pela letra x e o coeficiente é 3. O 7y é outro monômio. A parte literal, ou seja, a parte formada pela letra, é a y e o coeficiente é 7. Logo em seguida, onde eu estou indicando com o cursor, nós temos 4x. A parte literal desse monômio é x e o coeficiente é o 4. Ou seja, esse monômio tem a mesma parte literal que o primeiro, que é o 3x. Por isso eles são chamados monômios semelhantes, ou termos semelhantes. A mesma coisa ocorre com menos 2y, cuja parte literal é y e o coeficiente é menos 2. Nesse caso, este monômio ele é semelhante ao 7y. E o interessante disso é que a gente pode operar monômios ou termos semelhantes. Quando a gente tiver uma situação como essa daqui, menos e, o coeficiente é menos 1 e a parte literal é o z. Vamos fazer as operações relacionadas a esse item A, que consiste em trabalhar com os termos semelhantes. 3x é semelhante a 4x. Quando a gente soma 3x com 4x, nós obtemos 7x. 7y é semelhante a menos 2y. E quando a gente calcula 7y menos 2y, nós obtemos 5y. Nós temos ainda os valores numéricos que estão sozinhos, 4 mais 1, 5, e esse outro monômio que é o menos e, que não tem nenhum semelhante a ele nessa expressão. Então a gente simplesmente transcreve o menos e mais 5. Está aí. Nós realizamos todas as operações possíveis nessa expressão com os monômios semelhantes ou termos semelhantes. Vamos fazer a mesma coisa no item B. 5x² é um monômio que tem a parte literal que é x² e o coeficiente é 5. Ele é semelhante a esse terceiro termo, que é o 2x². Então a gente pode operá-los. 5x² mais 2x². Isso resulta em 5 mais 2, 7x². Além disso, nós temos menos 2x e vamos procurar na expressão outro monômio semelhante a ele. Nós temos o menos 5x também. Menos 2x com menos 5x resulta em menos 7x. Ainda sobrou o a elevado a 3, que não tem nenhum termo semelhante a ele, e o menos 2. Pronto, nós acabamos de fazer o que era possível em termos de realizar as operações com os termos semelhantes nessa expressão. E quando for multiplicação? Se você observou bem nos dois itens anteriores, a gente considerou os monômios que tinham a mesma parte literal, somou os coeficientes e manteve a parte literal. Foi isso que nós fizemos ao obter 7x² a partir de 5x² mais 2x². Nesse outro caso da multiplicação e também na divisão, nós vamos fazer algo diferente. Quando nós tivermos multiplicação, nós multiplicaremos os coeficientes. 7 vezes 3, 21. E ainda sobraram as partes literais de cada monômio. Nós deveríamos multiplicá-las do seguinte modo: a elevado a 3 vezes a ao quadrado. E quanto que dá isso? 21. Você lembra de produto de potências de mesma base? É isso que nós temos aqui. Nós podemos transformar aquele produto de potência de mesma base numa potência só, mantendo a base e somando os expoentes. 3 mais 2, 5. Se você não lembra dessa propriedade, ela é aquela na qual a gente, quando multiplica a elevado a m vezes a elevado a n, e isso resulta em a elevado a m mais n. Existe uma playlist completa que eu vou deixar aí na descrição dessa videoaula, que aborda
as potências, operações e propriedades. Resumindo, o que nós fizemos aqui, nós multiplicamos os coeficientes, 7 vezes 3, 21, e quando a gente foi operar a parte literal, nós percebemos que as partes literais eram potências que tinham a mesma base, mantivemos a base e, por ser produto, somamos os expoentes, 21 elevado a 5. E no item D? No item D é uma divisão. Logo, a gente vai fazer algo semelhante ao que foi feito no item anterior. 8 dividido por 4 resulta em 2. E b elevado a 5 dividido por b elevado a 3. Como que a gente pode interpretar esse cálculo? B elevado a 5 dividido por b elevado a 3. Nós temos o quociente de potências que tem a mesma base, que é b. Logo, a gente mantém essa base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. O que eu acabei de usar foi, se a gente tiver a elevado a m dividido por a elevado a n, é claro, com a diferente de zero, então isso resulta em a elevado a m menos n. A gente mantém a base e subtrai os expoentes na ordem que apareceram ali na divisão. E ainda tem um item E, que eu vou passar como extra, que é, se a gente tiver 2x elevado a 3 ao quadrado, nós temos uma potência de um monômio. E como fazer esse cálculo? Você poderia pensar, 2x elevado a 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2x elevado a 3 vezes 2x elevado a 3, que é a definição de potenciação. Lembre-se, se a gente tem y elevado a 2, por definição, isso equivale a y vezes y. Mas a gente quer algo mais simples. Então, nós podemos usar duas propriedades de potências para se resolver esse tipo de cálculo. Quais seriam essas propriedades? A primeira é, se a gente tiver a vezes b elevado ao número n, nós podemos separar essa potência no produto de duas outras potências, a elevado a n vezes b elevado a n. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos 2 vezes x à terceira. Logo, a gente pode separar essa expressão com uma potência deixando um quadrado para aquele primeiro 2 e deixando um quadrado para o outro fator, que é o x elevado a 3. E assim nós temos agora um produto de potências. E o que a gente pode fazer? 2 ao quadrado é 4. X elevado a 3 ao quadrado, existe uma outra regrinha. Essa propriedade é a elevado a n elevado a m é a mesma coisa que a elevado a n vezes m. É a potência da potência. Nesse caso aqui, a gente mantém a base, faz o que com os expoentes? Multiplica. 3 vezes 2, 6. Eu vou ainda lembrar que quando se trata de divisão de monômios ou outras expressões, nós podemos ter uma representação na forma de fração. Então, aquele item D ali, ele pode ser representado de outra maneira. 8b elevado a 5 dividido por 4b elevado a 3 também pode ser representado por uma fração que é aquela cujo numerador é 8b elevado a 5 e o denominador 4b elevado a 3. E o cálculo a gente faz da mesma maneira. Coeficiente dividido por coeficiente, 8 dividido por 4 é 2, e b elevado a 5 dividido por b elevado a 3 é b elevado a 5 menos 3, que é b ao quadrado. Nós usamos a propriedadezinha de divisão de potência de mesma base, ou quociente de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes na ordem que apareceram, lá do numerador para o denominador. 5 menos 3, 2. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Estou convidando você a participar dessa sala de aula no universo digital. Mais que isso, estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Meu nome é Jesse e te espero na próxima aula. Até lá!